3 grandes fabricantes de automóveis no Brasil paralisam a produção por queda de vendas. As montadoras de veículos rebateram hoje a posição do governo, que diz que a saída da Ford aconteceu por falta de incentivos. A Volkswagen diz que vai parar por um determinado período de produzir carro em 3 fábricas aqui no Brasil. Mas 3 montadoras suspenderam temporariamente a produção de veículos. Além da falta de insumos, a redução nas vendas afetou a produção. A Mercedes-Benz anunciou nesta terça-feira que também vai dar férias coletivas para os funcionários de algumas fábricas em São Paulo. A montadora alemã é a 5ª a adotar essa medida apenas nesta semana. A indústria automobilística disse que o que falta é competitividade. O Brasil é um dos maiores mercados automotivos do mundo, com uma frota de mais de 40 milhões de veículos. No entanto, nos últimos anos, várias montadoras anunciaram a saída ou o fechamento de fábricas no país. A Ford, por exemplo, anunciou em 2021 que iria interromper a produção de seus modelos em território nacional e passaria a ser apenas uma importadora de veículos. A Mercedes-Benz também encerrou a produção no Brasil em 2022. Quem um dia poderia imaginar que uma marca tradicional como a Ford deixaria de produzir seus carros no Brasil depois de tantos anos de atividades? Pois é, mas isso aconteceu em janeiro de 2021, quando a marca do Oval Azul anunciou que iria interromper a produção de seus modelos em território nacional e passaria a ser apenas uma importadora de veículos. Além da Ford, também encerraram a produção a Mercedes-Benz e a Troller. Mas será que esse movimento parou por aí? As montadoras, especialmente as que oferecem veículos de nível mais alto, sempre sofreram muito no Brasil por causa da importação de peças e acessórios, pois a cotação do dólar implica diretamente nessa conta. E como sabemos, o dólar praticamente duplicou nos últimos 12 meses. Com isso, a importação se torna muito cara e o preço final do veículo para dar lucro é impraticável. Assim, fica mais barato trazer de fora do que montar aqui. Mas um dos motivos também é relativa aos créditos do IPI que a empresa tem acumulados, mas que o governo ainda não repassou. Segundo a empresa, essa cifra é de 289 milhões de reais. Claro que a resolução desse impasse influenciará na decisão de trazer um novo modelo para ser montado aqui, mas isso está parecendo cada vez mais improvável. A primeira opção da nossa lista está longe de ser popular no Brasil, apesar de ter grande destaque na Ásia e atuar até nos Estados Unidos. A fabricante operou no país entre 2007 e 2015, em um polo de Manaus. O negócio foi colocado em prática após uma parceria com a Bramon, uma companhia brasileira que representava a Mahindra. O problema é que a colaboração não trouxe resultados positivos. A planta amazonense produziu automóveis utilitários, como o Pick-up e o MOV, mas nunca alcançou a capacidade prevista. Com várias dificuldades, a fábrica mudou de dono. A partir de 2011, a operação foi comandada pela chilena Minvest, sendo finalizada 4 anos depois. Já a Mahindra não teve interesse em continuar com a demanda e abandonou o segmento automotivo. No entanto, é importante destacar que ela ainda está presente nas áreas de tratores e máquinas agrícolas. A marca alemã também teve uma jornada complicada no Brasil, pelo menos como fabricante de automóveis. Isso porque a companhia ainda atua no segmento de pesados, com uma operação consolidada no país. A Mercedes entrou no mercado nacional em 1999. Naquele período, a marca inaugurou uma fábrica em Juiz de Fora, focada no compacto Classe A. O modelo, no entanto, não teve bons resultados e saiu de linha em 2005. A unidade, que já fabricou automóveis classe C e caminhões, investe somente em cabines, mas o futuro é cheio de incertezas. Em 2016, a fabricante de automóveis voltou com as operações no Brasil. Os modelos classe C e GLA foram fabricados em Iracemápolis. Porém, a unidade paulista fechou as portas em dezembro de 2020.
Apesar de uma nova desistência, a marca alemã continua produzindo veículos pesados, enquanto os carros de passeio são importados. Em 1968, a fabricante italiana iniciou as operações no país após comprar a Fábrica Nacional de Motores, FNM. A negociação ocorreu durante um processo no qual a estatal brasileira foi privatizada pelo regime militar. Na operação, foi adicionada a unidade industrial da empresa, situada em Xerém, distrito de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Os sedãs dominaram a produção da fábrica fluminense. No entanto, em 1978, a Alfa Romeo transferiu as operações do Brasil para a Fiat. É fundamental deixar claro que, em âmbito nacional, as duas marcas continuaram independentes por mais algum período. A integração das companhias ocorreu somente em 1987. A partir daí, as operações da Fiat foram transferidas para Betim. Porém, em 1986, a produção do sedã 2300 foi finalizada em terras mineiras. Já a unidade em solo carioca foi ocupada pela encarroçadora Cineral. Em 1990, a marca italiana voltou a atuar no Brasil, mas somente como importadora. A retirada do mercado brasileiro foi decretada somente em 2006. A Ford foi a primeira montadora a se instalar no Brasil, fabricando carros no país por mais de um século. Se nos últimos anos a liderança do mercado estava longe, ainda assim permanecia entre as 5 marcas com o maior volume de vendas, com veículos consolidados entre os mais vendidos. Tudo mudou em janeiro de 2021. Uma canetada da matriz encerrou as operações Fabris no Brasil, mandou milhares de trabalhadores para a rua e surpreendeu a todos, de funcionários a clientes. Um ano depois da abrupta mudança, a situação da marca por aqui mudou radicalmente. De fábricas abandonadas ao encolhimento da rede de concessionárias, passando até por instalações sendo utilizadas por marcas rivais, a Ford ainda tenta se restabelecer em sua nova fase, com números e novos produtos que indicam uma realidade muito diferente. Em 2019, a montadora deixou de fabricar o SUV compacto Q3 e manteve apenas o A3 Sedan, que acaba de terminar a linha em dezembro de 2020. Com isso, a Audi encerra suas atividades de linha de montagem no país. A marca já retirou o modelo A3 Sedan do seu site, então a coisa é oficial. Numa nota divulgada na ocasião, a Audi disse que está aguardando uma decisão externa. Audi, na Alemanha, se vai começar a produção de um novo modelo em sua fábrica de São José dos Pinhais. As paralisações estão vindo à tona como uma resposta aos estoques lotados de veículos da empresa e quanto à grande dificuldade na venda dos mesmos. Em dezembro de 2022, cerca de 217 mil unidades foram vendidas. Contudo, houve uma queda para 142,8 mil em janeiro e para 129,9 mil em fevereiro. Em março, o cenário deu uma leve melhorada, com cerca de 199 mil carros deixando os estoques. Novas quedas foram registradas em abril, com 160,7 mil veículos vendidos. Em maio, cerca de 166,3 mil veículos foram comprados. Diferente do fluxo das vendas, a preocupação das montadoras aumentou, o que acabou motivando as paralisações, que não são exclusivas da Volkswagen ou do mês de junho. Primeiro semestre de 2023 foi representado por paralisações. Desde o início de 2023, muitas fábricas interromperam as suas produções devido à queda nas vendas. Além da Volkswagen, a General Motors, Scania, Mercedes-Benz e Stellantis também pausaram as atividades em suas fábricas para conter a superlotação de seus estoques. Em todas as empresas, a justificativa encontrada para a paralisação foi a mesma apresentada recentemente pela Volkswagen. Em resumo, a baixa demanda pelos carros influencia diretamente nas fábricas, que precisam interromper as suas produções para evitar queda nos preços e perda nos lucros.
Mesmo com os incentivos federais para a compra de carros novos, a situação não é boa o suficiente para esvaziar os pátios das montadoras. Além disso, com o esgotamento dos recursos, os efeitos podem piorar no segundo semestre. Com isso, é possível esperar um cenário mais complicado, com mais demissões e com uma queda brusca nas vendas. Em entrevista à Agência Brasil, o professor Antônio Jorge Martins, coordenador dos cursos automotivos da Fundação Getúlio Vargas, FGV São Paulo, disse que as paralisações e as férias coletivas foram motivadas basicamente pelo aumento dos custos de produção, o que, como consequência, fez subir o preço dos veículos. A pandemia, de forma geral, até por conta do início da digitalização das empresas mundiais, fez com que aumentassem os custos de várias peças e componentes da área automotiva, em particular dos semicondutores. Ao aumento dos custos das partes, peças e componentes, se somou a desvalorização cambial no Brasil e a alta dos custos de frete e logística, provocando o aumento do preço dos veículos. No entanto, explica Martins, esse aumento nos preços não foi acompanhado pelo aumento da renda da população como um todo. Isso, de forma geral, fez com que o mercado deixasse exatamente de se equilibrar de forma adequada, gerando, como consequência, a necessidade de paralisação das fábricas para uma adequação a uma nova realidade de demanda. A alta dos preços dos veículos coincidiu com a alta taxa dos juros no país, que desencoraja financiamentos, culminando em um outro motivo para as paralisações da produção. A taxa de juros praticada pelo mercado financeiro também afetou a demanda de veículos. Explica Martins, destacando que de 60% a 70% das vendas são feitas por meio de financiamentos. Segundo ele, uma sociedade com o poder de compra abalado, ocasionando dificuldades de cumprir os novos custos decorrentes de financiamentos, obriga as montadoras a diminuírem a produção, uma vez que não há interesse em produzir apenas para estoque. A Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras, ANEF, já havia alertado sobre tal cenário em seu último boletim. Segundo a ANEF, o ano de 2022 foi fortemente impactado pela alta do preço dos veículos, bem como pelo aumento da inadimplência e dos juros. A associação ressaltou que a inadimplência de pessoas físicas com pagamentos em atraso superior a 90 dias chegou a 5,9% em 2022, o maior índice dos últimos anos. Para Martins, a paralisação da produção de veículos não deve se prolongar ou durar muito tempo. A estratégia das montadoras não é ficar muito tempo parada. As que têm estoque vão parar um pouquinho mais. Aquelas que têm menor estoque param menos, mas a estratégia é realmente adequar a produção a uma nova realidade de demanda. O professor estima que neste ano o setor automotivo feche com crescimento de entre 2% e 5% em relação ao ano passado. Neste vídeo, investigamos as razões por trás da saída das montadoras do Brasil. Vimos como a atração inicial de investimentos foi seguida por desafios substanciais, incluindo custos elevados e instabilidade econômica. As consequências da saída das montadoras são profundas, afetando tanto a economia quanto as comunidades locais. No entanto, há esperança no horizonte. Com ações coordenadas entre o setor público e privado, é possível revitalizar a indústria automobilística no Brasil. O futuro depende de nossa capacidade de adotar políticas eficazes e promover um ambiente de negócios favorável. Agradecemos por acompanhar esta análise. Convidamos você a se envolver na discussão, compartilhar suas ideias e contribuir para a busca de soluções que possam reverter essa tendência. Juntos, podemos moldar um futuro mais promissor para a indústria automobilística no Brasil. Espero que tenha gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.